A queda dos guruzinhos digitais. Vídeo do Celito. Pegou 800 mil visualizações há 9 meses atrás, mas esse canal aqui, se você for ver, ele tem 69 mil inscritos. Ou seja, esse vídeo aqui furou a bolha do Celito. Eu vou entender o que ele fez nesse vídeo aqui para ele conseguir esse resultado. Se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Guilherme, muito prazer. E aqui nesse canal eu vou analisar os roteiros de vídeos que deram muito certo no YouTube e entender por que eles performaram tão bem, ou o que eles poderiam ter feito para performar melhor. E para isso eu vou usar como parâmetro a metodologia que eu criei, chamada Storytelling Hipnótico. Então vamos lá. Eu costumo começar analisando a thumbnail e o título do vídeo. Ele tem aqui a foto do Reuter, né, para quem conhece, o primo rico, né, com a palavra enganam. Eu acho que isso aqui já choca logo de começo por vários motivos, porque são pessoas famosas, conhecidas, e aqui tem uma palavra polêmica, né? Você está dizendo que enganam, então o que o cérebro do espectador associa? Esses dois caras aqui, eles estão enganando as pessoas. Então essa thumbnail, ela contém 3 elementos que eu chamo de RUP, que é o rápido, universal e provocador. Rápido porque com uma palavra e com uma foto, você já entende a proposta do vídeo. Universal porque ela atinge, mesmo que você não conheça esses personagens, você atinge a curiosidade das pessoas, porque elas pensam, quem são essas pessoas que estão enganando os outros? Isso desperta a curiosidade. E pelo fato de despertar curiosidade, ela acaba sendo provocadora. Então é R de rápido, U de universal e P de provocador. Cumpriu essas 3 funções, a gente dá uma olhada para o título, a queda dos guruzinhos digitais. O título, então, ele acaba conversando com a thumbnail, porque ele contextualiza qual é o sentido do vídeo. Então aqui eu já entendi. Com 5 palavras aqui no título, eu já sei que ele vai falar sobre os gurus digitais. São pessoas que são vendedoras de sonhos na internet. Inclusive, por muito tempo, a profissão de vendedor de curso foi algo visto como positivamente no Brasil, mas devido a pessoas com má índole, essa profissão acabou sendo vista como algo negativo. O que as pessoas ainda não entendem é que não necessariamente por você vender um curso, você é um pilantra, um picareta. Mas é aquilo, tudo que é bom no Brasil, os picaretas eles tornam ruim. Então, isso acontece mesmo. Eu não sei se no vídeo esse cara tá falando que o Reuter e o Thiago Negro são picaretas, mas a gente tá aqui para assistir, tanto para reagir sobre isso, quanto para ver sobre a construção do roteiro dele, o que ele acertou e o que ele errou, o que ele poderia ter feito melhor, né? E como ele conseguiu esse resultado aí de mais de 700 mil visualizações. Só um adendo aqui, esse númerozinho que aparece aqui ao lado, embaixo do título, é de um plugin do VidIQ. Esse número 32, ele mostra que esse vídeo está performando 32 vezes melhor do que a média do canal do Celito. E eu tava dando uma olhada no canal dele, e dá pra ver que ele continua postando vídeos, e os vídeos eles pegam boas visualizações. Olha só, 25 mil, 10 mil, 38 mil. Não são tão boas quanto aquele que explodiu, mas mesmo assim, o que eu costumo olhar para saber se a saúde do canal tá boa? Se a quantidade de visualizações, ela é de pelo menos 10% a quantidade de inscritos que o canal tem. Nesse caso aqui, ele tem 69 mil inscritos, então quer dizer que cada vídeo dele, que tenha pelo menos uma semana, tem que ter batido pelo menos 6.900 visualizações. O que a gente vê aqui, que ele claramente supera em todos os vídeos. Então, assim, a saúde do canal tá muito boa. O que eu consigo observar, olhando rapidamente aqui para essas thumbnails, é que ele tem um padrão de thumbnails, e isso eu também recomendo muito que você tenha, para que a pessoa, o espectador, bata o olho na sua thumbnail e já saiba que aquele vídeo pertence ao seu canal. Então você vê repetições de padrões aqui, thumbnails vermelhas, com uma palavra, a fonte é bem parecida, e os efeitos visuais que ele usa nas thumbnails são bem parecidos também. Sempre tem um personagem no meio, ou 2 personagens no meio, e uma palavra por trás. O único problema que eu tô vendo aqui nessas thumbnails é que parece que ele padronizou demais, e acaba que o risco do excesso de padronização é que o espectador pode não conseguir distinguir um vídeo do outro. Ele acaba vendo sua thumbnail nova, e por ser tão semelhante às thumbnails antigas, ele acha que ele já assistiu aquele conteúdo e acaba não clicando para ver. Então o que eu recomendaria pro Celito aqui é pelo menos mudar a cor de fundo das thumbnails para não ser todas vermelhas. Então ele mudando a cor de fundo ficaria perfeito. Eu vi que aqui nos mais recentes ele começou a tentar mudar, então se ele seguir por esse caminho aqui, eu acho que pode melhorar a taxa de cliques do canal dele. Mas beleza, vamos lá para o nosso vídeo de análise em questão e vamos entender como que ele fez a introdução dele e se ele realmente fez uma introdução muito boa. Antes de irmos pro vídeo,
Queria pedir para os indivíduos citados aqui para que vejam o vídeo até o final, porque alguns têm um histórico de dar strike ou ir além por motivo nenhum. Aparentemente eles não aceitam críticas de outras pessoas. Olha, geralmente eu costumo pausar aqui antes dos primeiros 15 segundos para fazer uma análise da intro. E o que é interessante nessa intro, o que eu costumo dizer? Que na intro você tem que, nos primeiros 5 a 15 segundos, satisfazer a expectativa que você gerou ali na thumbnail e no título. Então, se a pessoa clicou para saber sobre a queda dos guruzinhos digitais, ali nesse período ele já tem que mostrar para a pessoa que ela está no lugar certo. E é isso que ele faz aqui. Ele está no mesmo tema que ele trouxe ali na thumbnail do vídeo e no título. Vejam o vídeo até o final, porque alguns têm um histórico de dar strike ou ir além por motivo nenhum. Aparentemente eles não aceitam críticas de outras pessoas. E outra coisa interessante que ele fez aqui, no começo ele falou, antes de começar o vídeo, eu peço que você assista o vídeo até o final, se você for uma das pessoas envolvidas, né? De primeira eu tive uma sensação estranha, porque esse tipo de coisa ativa um gatilho de desengajamento na cabeça das pessoas. Tipo, antes de começar o vídeo, vamos falar de tal coisa. O que isso traz para o subconsciente do espectador? A sensação de que o cara vai fugir do tema. Isso pode ser negativo para o seu vídeo, né? Geralmente você fala isso quando você vai entrar com uma publi ou vai fazer um pedido de like, de se inscrever, e as pessoas elas não gostam disso. Mas ele não estava fazendo isso. Para minha surpresa, isso era um gancho para causar uma curiosidade na mente do espectador. Então ele usou isso para poder falar o quê? Se você é um desses personagens que eu tô falando aqui, assiste até o final, porque esses personagens ele tem um histórico de dar strike e de processar as pessoas, de derrubar o vídeo das pessoas. Isso é magnífico porque para a mente do espectador, ele já tá trazendo um ponto de provocação ali. Já tá mostrando que esses personagens, eles têm a tendência de derrubar o vídeo dos outros. E o que isso causa no espectador? Uma sensação de putz, eu tenho que ver esse vídeo, porque esse vídeo corre o risco de ser derrubado por esses caras aqui. O que será que esses caras fazem que eles precisam derrubar o vídeo dos outros? Então eu dou nota 10 aqui para essa introdução dele, pelo menos até agora, porque foi muito boa essa sacada que ele teve aqui no começo. Olha que doideira. Mas aqui a gente vai analisar tudo com um toque de humor, ainda estando na realidade. Então antes de já ir apertando o botãozinho mágico do strike, respira. Até porque se vocês realmente acreditam no que falam, não tem motivo para ter medo de uma simples opinião. Aqui tem mais um gancho de curiosidade. É incrível como ele produziu essa intro como se ele estivesse conversando com os guruzinhos digitais. Ele não está conversando diretamente com o espectador. Ele está falando com os caras os quais ele, teoricamente, vai acusar no vídeo. E o que isso causa nas pessoas? Uma sensação de pertencimento. É como se o espectador estivesse ao lado do criador de conteúdo nessa situação de estar trazendo provas contra os guruzinhos digitais. E isso é uma estratégia interessante, porque um tema polêmico quanto esse, ele costuma causar nas pessoas uma vontade muito grande de se posicionar, de se defender de alguma forma. E o Celito aqui, ele está de alguma forma ativando esses gatilhos mentais, que a gente chama de gatilho do inimigo em comum, na mente do espectador dele. Então ele está trazendo o inimigo em comum, colocando ali no campo de batalha, e ao invés de conversar com o espectador, ele coloca o espectador ao lado dele para seguir nessa jornada aqui desse roteiro. Então isso aqui foi magnífico também. Porque se vocês realmente acreditam no que falam, não tem motivo para ter medo de uma simples opinião. E aí, se vocês acreditam no que falam, não tem motivo de ter medo de uma simples opinião. E aqui também é um magnífico gancho de curiosidade, porque a pessoa vai pensar, cara, como assim? O que esse cara vai falar nesse vídeo para causar um strike no vídeo dele? Qual é essa opinião tão forte que ele tem que vai causar medo nesses caras gigantes aí na indústria? Foi uma maneira muito interessante de começar esse vídeo aqui, e agora a gente já tá chegando na faixa dos 30 segundos. Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa. Olá, amigos. Aqui ele já começa o vídeo. Então a introdução dele foi basicamente essa. Caso você não tenha visto meus vídeos anteriores, caso você não seja aluno do meu curso Storytelling para YouTube, né? Diga-se de passagem. Eu costumo falar que os primeiros 30 segundos do vídeo, eles são a zona vermelha do seu vídeo. O que isso significa? É a região do seu roteiro onde existe a maior probabilidade das pessoas saírem. Isso você pode verificar olhando lá o gráfico no seu YouTube Studio. Geralmente, nos primeiros 30 segundos tem uma queda muito grande de retenção. E isso é natural. Então, por isso que esses primeiros 30 segundos é essencial que você trabalhe ao máximo as suas técnicas de storytelling e de retenção para manter o seu espectador no seu vídeo e levar ele para a próxima zona do seu roteiro, que é o que eu chamo de zona amarela e que é o que eu chamo também de pós-intro. Então vamos ver o que ele faz aqui na pós-intro dele e como que ele vai conduzir esse roteiro a partir de agora. Não tem motivo para ter medo de uma simples opinião.
Olá amigos, pra não ficar muito confuso, eu decidi fazer esse vídeo em duas partes. Então deixa o like pra ver a parte do... Tô zoando. A primeira parte do vídeo vai ser falando sobre os maiores gurus, aqueles que vocês provavelmente conhecem, e explicando a queda. Depois, na segunda parte do vídeo, vou falar sobre um novo guru, que surgiu fazendo o mesmo que os outros, só que de um jeito muito mais apelativo e mais, divulgando a aposta como investimento. Interessante, aqui ele está apresentando um resumo do vídeo dele, e isso realmente é uma das funções da pós-intro. Uma das funções da pós-intro é você trazer os pontos interessantes do seu vídeo, antecipar os pontos interessantes do seu vídeo, é o que eu chamo de pontos-chave, mas sem resolver eles completamente. A intenção aqui é trazer um resumo que aumenta a curiosidade do espectador, que faz ele sentir mais vontade de continuar no seu vídeo. Então isso aqui ele fez perfeitamente. Na segunda parte do vídeo vou falar sobre um novo guru, que surgiu fazendo o mesmo que os outros, só que de um jeito muito mais apelativo e mais, divulgando a aposta como investimento. Ele fala que ele vai ter o vídeo em duas partes, né? A primeira ele apresenta aqueles caras que estavam na thumbnail, que é o Ruiter e o Primo Rico, e na segunda ele fala que vai trazer um novo tipo de guru. Então ele está fazendo duas coisas incríveis aqui. A primeira delas é reforçando o tema do vídeo, mostrando para o espectador, ó, você está no lugar certo, você veio ver isso aqui e é isso que eu vou te entregar. Ponto para ele. E a segunda coisa, ele está criando um gancho de curiosidade. Então, é como se fosse algo a mais. Além disso aqui que você veio ver, tem uma outra coisa mais interessante ainda que eu vou te mostrar depois. Isso é um gatilho que faz a pessoa continuar no vídeo, mesmo depois dela saber aquilo que ela clicou para ver. Então, isso é uma forma muito interessante de você usar pós-intro para criar novos pontos-chave no seu roteiro que vão ser desenvolvidos ao longo do seu vídeo. Só que de um jeito muito mais apelativo e mais, divulgando a aposta como investimento. Não dá pra saber ao certo do começo disso tudo, quem foi o primeiro guru ou de onde eles vieram. Pareceu até que eu tô falando de animais. Alguns realmente são. Mas dá pra dizer que de 2010 pra cá, eles sempre existiram. Só que não tinham tanto da fama que eles têm hoje. Até por... Aqui o que ele está fazendo é ambientar o espectador através do que a gente chama de mundo comum. Se você já estudou a jornada do herói, você vai saber que uma história ela geralmente começa nessa etapa, que é a ambientação dos personagens. E aí geralmente você pega uma data, você pega um local. Então é para você situar o espectador do que está acontecendo, de quem são as pessoas envolvidas na história. De onde eles vieram, pareceu até que eu tô falando de animais. Alguns realmente são. Mas dá pra dizer que de 2010 pra cá, eles sempre existiram. Só que não tinham tanto da fama que eles têm hoje. Até porque no início da internet, entre aspas, os conteúdos não eram tão nichados. E no geral as pessoas entravam mais pra entretenimento do que pra realmente aprender algo. Mas isso com o tempo foi mudando. Mais pessoas começaram a usar YouTube, Instagram e TikTok. E os guruzinhos encontraram o palco perfeito pra fazerem seus shows. Aqui ele fez um gancho de curiosidade também, novamente. Ele começou com um momento onde estava tudo em paz, que a gente chama de momento de alívio, né? Já que o tema do vídeo são os guruzinhos digitais, e isso é algo que causa tensão nas pessoas, ele começou dizendo que no começo não existiam esses guruzinhos. Isso causa o quê? Alívio. O oposto de tensão é alívio. E quando você tem muito alívio na sua narrativa, o seu vídeo ele acaba se tornando chato para o espectador. Então o que você tem que fazer? Você tem que criar uma tensão. A partir daí, o seu roteiro ele pode ser baseado nesses momentos de tensão e momentos de alívio, que vão contrabalanceando um ao outro e conduzindo o seu espectador ao longo da sua história. Isso causa no espectador um efeito de montanha-russa emocional, que eu chamo de curva de tensão e alívio. E é isso que ele faz aqui de uma forma incrível. Olha só. Do que pra realmente aprender algo. Mas isso com o tempo foi mudando. Mais pessoas começaram a usar YouTube, Instagram e TikTok. E os guruzinhos encontraram um palco perfeito para fazerem seus shows. Tá vendo? Mas isso com o tempo foi mudando. Então, a palavra mais, ela tem um poder muito grande nessa hora de mudar o rumo de uma narrativa. Palavras como mais, no entanto, porém, são palavras que quando você está num momento de alívio, você usa essa palavra, o cérebro do espectador já se prepara para entrar num momento de tensão e vice-versa também. Quando você está num momento de tensão, você usa um mais, um porém, você está conduzindo o espectador para um momento de alívio. Nos roteiros do meu canal, que é o Decifra Hits, a gente usa isso direto para conduzir o espectador ao longo dos capítulos dos nossos roteiros. YouTube, Instagram e TikTok, e os guruzinhos encontraram um palco perfeito para fazerem seus shows. Mostrar mansões milionárias, carros extremamente caros, tudo que dava para ostentar em um vídeo de poucos minutos, eles faziam. Eu já viajei para mais países do que a maioria das pessoas da minha idade viajou.
Meu nome é Thiago Finch e aos 21 anos fiquei milionário com uma máquina de imprimir dinheiro que carrego na mochila. O meu notebook. Eu construí um império online que me gera dinheiro praticamente no automático todos os dias. E sabe o que é melhor? Você também pode fazer o mesmo que eu. Clique em algum lugar e se inscreva para participar do projeto Nômade Milionário. Isso aqui é interessante por vários aspectos, né? Primeiro, ele tá trazendo um dos personagens, o primeiro personagem que ele traz aqui de forma explícita no vídeo, durante o desenvolvimento, que é o Thiago Finch, e ele tá trazendo o próprio personagem falando aqui. Então a gente pode considerar como se fosse aqui uma citação, né? Isso é muito bom quando você faz no seu vídeo, você trazer o próprio personagem falando alguma coisa que embasa o que você está apresentando, porque isso vai trazer autoridade para o seu vídeo. É uma forma de mostrar que o que você está falando não são simplesmente vozes da sua cabeça. A pessoa que está sendo analisada ali, que está sendo apresentada, ela realmente falou aquilo. E aqui ele está usando a imagem do Thiago Finch para mostrar qual é o tipo de gatilho e truque psicológico que eles usam para poder convencer o cliente a comprar o curso. O que até aí eu acredito que não tem nenhum problema. O problema é quando você faz promessas absurdas, promessas impossíveis e você não cumpre. Mas é isso que a gente vai ver aqui, quais tipos de promessas que os caras fizeram e se foi aplicado algum golpe nos alunos. Mas, por enquanto, é só um cara aqui apresentando o estilo de vida dele. É um gatilho extremamente forte, né? Muito apelativo, até por sinal. Mas que funciona. Fazer o quê? As pessoas gostam daquilo que parece ser fácil e que dá muito dinheiro. Só que a gente aprende, né, na vida que nem tudo é fácil. E se é muito fácil, com certeza não vai dar dinheiro. E não se preocupe. Você terá acesso sem custos a estas aulas online. Esse foi um exemplo dos muitos que você provavelmente já deve ter visto. Talvez até durante esse vídeo que você está assistindo apareça algum daqueles anúncios que dizem: faça dinheiro apenas com seu celular, fique rico hoje totalmente de graça. E aqui ele está usando técnicas de identificação com o público, novamente usando o próprio gatilho do inimigo em comum. Uma das técnicas que ele usou é considerar que a pessoa ela pode ter assistido um anúncio dos guruzinhos digitais durante o vídeo, o que existe uma probabilidade muito grande, porque o YouTube, os anúncios do YouTube, eles funcionam justamente assim. Quando você está falando de um certo tema, a probabilidade de anúncios relacionados àqueles temas aparecerem é muito grande. Então, quando esse cara fez esse roteiro, ele já sabia disso, que teriam espectadores dele que, enquanto assistissem o vídeo dele, cairiam em anúncios de guruzinhos digitais. Então, por antecipação, ele já criou esse gancho dentro do roteiro dele, que com certeza muita gente se identificou. E isso gera o quê? Identificação com seu público e muito provavelmente gera curtidas e comentários, porque as pessoas vão pegar e vão falar: caramba, você parecia que estava vendo aqui minha tela do computador. Na hora que você falou, apareceu justamente um anúncio de tal guru no meu vídeo. E várias outras asneiras que eles enchem a boca pra falar. Quando você entra no link, ou era algo muito rápido, tipo 2 dias grátis, ou nunca foi grátis. Eles te ensinam algo totalmente aleatório, tipo cortar um vídeo no CapCut, e o restante do curso sai por mais ou menos 28 vezes de 998 sem juros. Oferta limitada, hein, rapaziada? Compre agora, daqui 23 horas encerra e volta pra 4 mil reais. É sempre o mesmo modelo. Até os gurus que criticam isso acabam fazendo. A parada é que o Finch, que eu usei de exemplo no vídeo, chegou muito depois. Então vamos voltar lá no... Isso aí que ele falou é uma espécie de gatilho de urgência, né? Quando você vai comprar alguma coisa, geralmente o vendedor ele vai querer que você compre, né? Ele não vai deixar o cliente ir embora. Então, a partir daí, eles vão usar gatilhos e truques psicológicos para que a pessoa se sinta tentada a comprar. Quem faz muito isso é corretor de imóvel, por exemplo. Então, o corretor ele vai pegar e vai falar: olha, tem 10 pessoas aqui que já vieram ver esse imóvel aqui, tem um cara que já está preenchendo a ficha, eu acho que eu não vou ter mais esse imóvel amanhã, e às vezes você nem ia fechar aquele contrato, mas só por ouvir isso você já fecha. Então, são gatilhos e truques psicológicos que as pessoas usam para vender algo. Então, a questão é, você está usando um gatilho psicológico para vender algo que vai ajudar as pessoas, ou você está usando isso para enganar as pessoas? Eu não conheço o curso desses caras e eu não tenho respaldo para falar, mas vamos continuar assistindo aqui para ver até onde o Celito vai chegar com esse assunto. Um comecinho com alguém que realmente ensinou em alguns momentos. Olá pessoal, eu sou o Thiago Nigro, autor do Primo Rico e também do canal aqui no YouTube do Primo Rico. Para vocês terem uma noção do que eu vou falar daqui para frente, basicamente eu tenho uma missão. A minha missão é educar o brasileiro financeiramente e também ajudar o brasileiro a se aposentar mais cedo e com mais qualidade. 14 de fevereiro de 2016, o Thiago Nigro, ou melhor, o Primo Rico. Aqui novamente trazendo aqui o personagem da história para falar alguma coisa, novamente aquela questão da autoridade, né? Então aqui ele está saindo do capítulo que ele falava do Thiago Finch
e vai passar a falar agora sobre o Thiago Nigro, que é o Primo Rico. 14 de fevereiro de 2016, o Thiago Nigro, ou melhor, o Primo Rico, criava algo que se moldaria tanto ao ponto de ser irreconhecível. A maneira de ensinar algo simples. O que antes ele fazia e falava sobre em um vídeo que realmente agregava e ajudava as pessoas, hoje em dia os gurus não só não falam, como também cobram rios de dinheiro para fazer isso. Ou seja, você vai comprar um... Cara, eu acho que antes ele falava isso, essas coisas que realmente ajudavam as pessoas, não porque ele tenha mudado, talvez sim, não sei, mas eu acho que a grande questão é que esse conteúdo ele meio que ficou inundado na plataforma, né? Todo mundo começou a fazer igual. Parece que tem um problema de você falar sobre finanças, né? Se você fala do básico, você atinge o máximo de pessoas possíveis. Então, quanto mais básico for a sua abordagem, quanto mais geral for a sua abordagem, maior alcance você vai ter. Então, quando você fala de coisas muito específicas que poucas pessoas vão compreender, você costuma ter menos alcance. Uma prova disso é esse canal aqui. Provavelmente está tendo muito menos visualizações do que o Decifra Hits, porque eu estou falando de um conteúdo denso, muito mais elaborado, que exige um certo grau de atenção para a pessoa conseguir consumir. Então isso aí exige trabalho. O que exige mais trabalho para as pessoas entenderem, elas vão consumir menos. Então a pessoa ela deixa de fazer esse conteúdo mais geral e ela faz um conteúdo mais específico e ela vê que não dá tanto retorno. Então o que ela faz? Ela volta a fazer o conteúdo geral, mas quando ela volta, ela vê que o mercado está inundado de vídeos iguais e aí ela começa a apelar para conteúdos mais apelativos, que tragam algum retorno para ele. Eu acredito que essa pode ter sido um motivo aí dele ter parado de fazer esse tipo de vídeo, não sei. E falava sobre em um vídeo que realmente agregava e ajudava as pessoas. Hoje em dia os gurus não só não falam, como também cobram rios de dinheiro para fazer isso. Ou seja, você vai comprar um curso que custa 3 vezes o seu salário para ouvir um monte de frase motivacional e tutoriais básicos sobre coisas que tem no YouTube até. Mas tá, não vou falar muito sobre a qualidade duvidosa dos cursos que eles prometem, que não vão vender, mas o final é sempre o mesmo. A questão é que, desde aquele vídeo do Primo Rico pra cá, muita coisa mudou para quem faz conteúdo de investimento, entre muitas aspas. Tudo isso porque ficou cada vez mais apelativo e cada vez menos eles realmente te ensinam algo. O problema é que, se você critica, faz qualquer comentário, por mais simples que seja, indo contra o que eles pensam, cai uma engrenagem do cérebro de milionário deles e eles voltam pra 5ª série. E me perdoem a expressão. Milionário. Aqui ele está entrando num outro tema, que é sobre a reação desses gurus quando eles são questionados. E é legal como que ele faz para entrar nesse tema. Ele está falando ali sobre o conteúdo do curso, né, que geralmente são conteúdos rasos e tal, e depois ele fala, mas o problema é quando você reclama do conteúdo deles, que aí ativa o modo 5ª série na cabeça deles. Isso é uma forma de conduzir o espectador para um outro capítulo do roteiro dele. Simples que seja, indo contra o que eles pensam, cai uma engrenagem do cérebro de milionário deles e eles voltam pra 5ª série. Então isso é algo que eu recomendo muito você fazer também. Criar o seu roteiro de forma que os capítulos eles se conectem organicamente. Você consiga conduzir o espectador através dos capítulos, não como se estivesse lendo uma lista, onde o tópico 1 é totalmente diferente do tópico 2. Nada disso. Você vai pegar o tópico 1, encontrar um ponto em comum e fazer um gancho de curiosidade levando para o tópico 2. E é assim que a gente faz uma transição suave entre capítulos, que é o que ele está fazendo aqui nessa parte do vídeo. E me perdoem a expressão, mas eu vi alguns comentários de gente, cara, que não tem a mínima noção do que é ter dinheiro. Gente que não estudou essa matéria. A única matéria que eles estudaram é química, matemática. Cara, mas olha só, isso aqui que ele tá fazendo é pensado, né? Ele não é burro. Ele não tá na 5ª série. Ele é um cara inteligente. Se ele tá fazendo isso aqui, é porque ele sabe que isso aqui é um gatilho que causa raiva nas pessoas. É o que chama de marketing de absurdo. Já ouviu falar em rage bait? É tipo isso. Você fala coisas absurdas que deixam as pessoas irritadas e a partir daí você ganha o engajamento necessário para promover o seu produto. Então aqui é tudo pensado. O que ele faz aqui, até o personagem que ele cria, né, o modo que ele fala, pomposo e tal, isso tudo é pensado para causar estranheza na mente do ser humano. Estranheza naqueles que discordam dele e que vão, na hora de odiar ele, vão dar mais palco para ele, né? Como o próprio Celito tá fazendo aqui e eu tô fazendo aqui, divulgando o trabalho desse cara. Qualquer pessoa que falar no nome dele está dando palco, não tem para onde correr. Se não quiser dar palco, é só não falar sobre. E também para as pessoas que se identificam com o que ele está falando aqui. As pessoas que se identificam vão ser as que vão cair no funil de vendas dele e consumir os produtos do Thiago Fint, né? Biologia, tirando 9, eles acham que são os donos do planeta.
os donos da verdade absoluta. Deixa eu te dizer uma coisa, para quem comentou o que eu vou dizer que comentaram aqui, vocês têm a mente muito medíocre ainda. Vocês são muito criancinhas no mundo do dinheiro. Vocês não sabem de porra nenhuma. 1 milhão na mão de vocês é uma coisa que 1 milhão na mão de uma criança. Não ia sobrar nada, ia demorar 2 horas pra vocês torrarem isso. Vocês são... Tá vendo? Esse tipo de discurso é um discurso extremamente raso, não é profundo. E é o que eu falei há pouco tempo atrás. O que que acontece com os discursos rasos? Eles vão muito mais longe. Quando você constrói um diálogo complexo com uma pessoa, um diálogo muito inteligente, você não consegue alcançar muitas pessoas. O que que as pessoas gostam de assistir? Elas gostam de assistir confusão, gostam de assistir discussão, briga. Esses são os tipos de assunto que alcançam o maior número de pessoas. E é justamente isso que ele está provocando aqui. Está provocando discussão, está provocando raiva. Então, assim, sem querer julgar ninguém, apenas trazendo fatos. E esses são fatos. Não tem o que fazer, não tem o que dizer. São burros. Por isso que eu falo, pobre, e não me interprete mal, pobre de pensamento, gente medíocre para fazer o tipo de comentário que fez, é uma desgraça, cara. Desculpem a palavra, mas pobre com pensamento de pobre é uma desgraça. Disseram assim, peraí, você não tem uma casa própria, mas tem... Tá parecendo, sabe quem aqui? O Caco Antibes, cara. Se você é velho igual a mim, você vai entender a referência. 4 carros na garagem? Ah, como assim? O seu cavalo de Verdade. O cara prefere ter os 4 carros na garagem porque consegue enganar mais gente e fazer mais dinheiro. Se isso é ser inteligente pra você, finte. Parabéns. Que ele botou aqui uma mensagem do Reclame Aqui, né? Não entrega o que promete. Então, é esse tipo de coisa que descredibiliza o trabalho das pessoas que tentam fazer um trabalho honesto na internet. Quando você tem um mar de pessoas que são muito mais famosas manchando a imagem de vendedor de curso, acaba que quem quer fazer um bom trabalho consegue menos palco, porque tenta correr pelo lado honesto da coisa. Esse é o preço que a gente tem que pagar. Mas o Brasil é assim, né? Fazer o quê? Você é um gênio. Agora, não dá pra ignorar o fato de que o Capitão Pátria aqui, nesse mesmo vídeo, começa a mostrar as caras de um milionário pobre, que fica a todo momento tentando diminuir uma pessoa por ela ser pobre, mas faz um malabarismo imenso pra não dizer isso diretamente. Até porque... Não, ele disse isso diretamente, deu pra perceber muito bem. Que se ele ser cancelado, ninguém mais compra os cursos dele. Cara, mas eu acho que tipo de gente assim, cara, não se preocupa em ser cancelado. Não existe cancelamento, porque ele justamente se alimenta do ódio das pessoas que reclamam dele. Então, quanto mais polêmico ele for, melhor vai ser pra ele. A gente vê isso com vários nomes aí na indústria hoje em dia. Quer dizer, é pra isso que ele tem os carros, né? Pra passar a imagem de, olha pra mim, meu celular até trava de notificação de venda. Mas, na verdade, é só um pincher com roupa apertada que se acha superior aos outros. Há tempos aqui nesse canal me pedem pra fazer um vídeo só dele, mas acontece que esse cara é tão raso e genérico que eu nunca tive vontade de fazer um vídeo só pra ele. Enfim, eu citei ele aqui porque é nesse momento que eles estragam a imagem de alguém que supostamente estaria aqui pra ajudar. Depois do Primo Rico veio Ruiter e Thiago Fint. Os caras fazem uma competição pra ver quem consegue falar mais pensamentos filosóficos por corte no TikTok. Aqui foi legal o que ele fez, ele parou de falar do Thiago Fint para entrar num novo capítulo onde ele falaria aqui dos outros personagens que ele trouxe na thumbnail, né? Que é, por exemplo, o Ruiter. E como que ele fez isso? Ele colocou bem grande aqui na edição a frase "quem fala mais merda". E por que que ele fez isso aqui? É uma mensagem pro subconsciente do espectador, dizendo assim pra ele: olha, o que você assistiu até agora foi absurdo, mas o que vem daqui pra frente é muito mais absurdo. Então é justamente isso que ele tá fazendo aqui, de forma incrível, trazendo um gancho de curiosidade, mostrando pra pessoa que, se ela continuar no vídeo, ela vai ver coisas muito mais impressionantes. Consegue falar mais pensamentos filosóficos por corte no TikTok. É mais fácil falar, eu sou pobre, do que falar, eu gosto de Samsung. Fala que é pobre, pô. Aí você pergunta, o que você gosta de Samsung? O zoom é melhor. Cara, eu não quero tirar foto da lua. E a bateria dura 3 dias. Irmão, eu passo o dia fora de casa, de noite eu carrego o telefone. Não preciso que dure 3 dias. Cara, é mais um exemplo perfeito aqui do marketing do absurdo. O cara, ele não se preocupa com cancelamento. Quanto mais pessoas estiverem falando mal dele, melhor pra ele. Já viu aquela máxima? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então isso aqui é mais uma pessoa que não é burra, não parou na 5ª série, apenas está usando a psicologia humana a favor dele. Sabe que falar esse tipo de coisa irrita as pessoas e que as pessoas compartilham mais ainda conteúdos que são movidos pelo ódio. E aí ele consegue muito mais faturamento. Tem outra coisa? Não tem. Custo-benefício, igual, eu sou pobre. Eu gosto. Mas cara, ó, tu vê essas 3 câmerazinhas aqui, ó, já sabe que a pessoa é pobre. Sou pobre, e daí? Fazer o quê? Só porque eu não tenho iPhone?
Eu não tenho paciência para isso não, cara. Tenho mesmo. Tô muito bem com o meu Samsung. Antes era Motorola, só travava direto, mas eu tô muito bem. E obrigado. Não quero saber de iPhone, não. Gosto dele pelo custo-benefício, pobre. Basicamente, essa é a realidade. Quem olha o custo-benefício de alguma coisa é porque se importa com o preço dessa coisa. Então, o custo-benefício nada além é do que a assinatura de que não tem dinheiro. Pois é, ele conseguiu em menos de 30 segundos atacar 90% do público dele. Exatamente. Alcançou aquele objetivo que eu tava falando, né? Atacou 90% das pessoas e conseguiu muito mais atenção, que era justamente o que ele precisa para ganhar dinheiro. Desculpa, mas quem paga 4 mil reais num celular tá bem longe de ser pobre. Em relação a ver custo-benefício do produto, se você não olha, você não é rico não, você só é desprovido de inteligência. Eu não vou entrar na briga de Apple versus Android, até porque eu tenho um iPhone, então seria meio injusto, mas esses comentários que eles estão começando a soltar desde o início do vídeo pra até agora. Não, mas recentemente eu ouvi dizer que a galera do iPhone, até entre o iPhone tem uma rixa, né? Então não adianta você ter um iPhone, você tem que ter um iPhone do ano. É uma briga que eu acho que pra mim não vale a pena entrar não. Tô muito bem como meu Samsung, igual eu falei. E é meio injusto, mas esses comentários que eles estão começando a soltar desde o início do vídeo pra até agora só vem piorando. Tipo, a necessidade de falar uns absurdos pra chamar a atenção que eles... E aqui novamente ele fazendo um gancho para a pessoa continuar assistindo. Os comentários que eles estão fazendo, eles só vão piorando. Da mesma forma que os caras fazem aqui, criando absurdos, esse vídeo ele acaba sendo alimentado por isso. O que as pessoas não percebem é isso. A gente cai nessa ilusão de que a gente está fora dessa Matrix, mas não tá. Toda vez que tiver alguém falando algo polêmico, algo que te irrita, você vai dar atenção para essa pessoa. E esse vídeo é justamente construído totalmente nisso. É na ideia de que falar sobre algo que irrita as pessoas vai te dar mais visibilidade. E foi justamente o vídeo que deu mais visibilidade para ele aqui. Pelo que eu vi por alto do canal dele, muitos vídeos são assim, né? De falar de temas polêmicos que irritam as pessoas. E assim, sinceramente, eu acho que não tem problema nenhum. O problema é usar isso para enganar os outros e usar isso para fins ruins. O que eu tenho tentado fazer no Decifra Hits é, beleza, vamos trazer um tema polêmico? Vamos trazer um tema polêmico, mas vamos tentar botar uma mensagem positiva para a pessoa no final do vídeo ou durante o vídeo, que ajude ela a se tornar uma pessoa melhor. Então, se a gente alcança muitas pessoas, a gente tem que ter um senso de responsabilidade também, porque as pessoas, elas podem ser influenciadas pelo que você está falando. Então, se é para influenciar, que seja por uma coisa positiva, entendeu? Então, assim, às vezes você trazer a coisa positiva lá na thumbnail e no título, não vai conseguir ter alcance. Então é uma faca de dois gumes. Você trazendo coisas positivas, você não tem alcance. Então você traz uma coisa negativa, pesada, polêmica, e durante o conteúdo você usa artifícios psicológicos para manter a pessoa até o final do vídeo, mas você entrega valor, você entrega coisas que vão mudar a vida da pessoa e que vão tornar a vida dela melhor. Sentem é gigante. Até porque já tá passando um tempo. As pessoas não aguentam mais cair em papinho desse tipo de influenciador. E acho que pra se manter em alta, o que lhes resta é ir contra o próprio público. Ou pelo menos pra tentar se manter em alta. Já que o que eles, entre aspas, ensinam é só pra te ensinar a fazer dinheiro pra eles. E isso eu falo dos que vieram depois do Primo Rico. Porque o próprio Primo Rico fala algumas verdades sim sobre investimentos. Ele é um dos poucos que faz isso, na verdade. Mas esse lado certo dele é na parte de já ter o dinheiro. E é isso que diferencia ele dos outros que só falam frases bonitinhas. E vendem e-books em bio de TikTok. Mas não se engane, isso não quer dizer que ele não fala alguns absurdos também. Olha só. Aqui ele faz um gancho, né? Ele entra num momento de alívio, né? Que é o quê? Deixando o Primo Rico numa condição de ok, o cara não é tão ruim assim quanto a gente pode pensar. Isso traz o quê na cabeça do espectador? Uma sensação de alívio, de que as coisas estão se resolvendo. E como eu disse, o alívio, ele tem esse risco de causar o afastamento do espectador, de trazer uma sensação de que o problema foi resolvido. E para você buscar o espectador de volta, o que você faz? Você aplica uma atenção. E é justamente isso que ele faz aqui nessa parte. Books em bio de TikTok. Mas não se engane, isso não quer dizer que ele não fala alguns absurdos também. Mas não se engane, isso não quer dizer que ele não fale alguns absurdos também. Isso é um gancho de tensão. E aqui volta para o momento de tensão do vídeo, onde o Primo Rico provavelmente vai falar alguma coisa absurda, né? Vamos ver aqui. No primeiro mês, monetizando meu trabalho com a internet, eu faria mais ou menos 4 mil reais. No segundo mês, eu faria 13 mil reais. No terceiro mês, 60 mil reais. Quarto mês, 123 mil reais. Quinto mês eu faria 300 mil reais e no sexto mês eu faria 500 mil reais.
Esse vídeo aqui ficou muito famoso dele, né, cara? Muita gente falou desse vídeo aqui, fizeram um react desse vídeo. E assim, cara, é uma parada bem absurda, porque não tem muita base, né, a pessoa falar isso. A pessoa começando do zero, no primeiro mês ia fazer tanto, ia escalar exponencialmente. Qual é a base pra falar isso, sabe? Porque se fosse assim, não era só abrir 10 canais, 20 canais que ele se tornava o homem mais rico do mundo, né, e deixar aí por 10 anos rolando. Tem coisas ali que são muito superficiais. E aí, a explicação disso é justamente naquilo que eu falei pra você antes. O que é superficial alcança mais pessoas. Se alcança mais pessoas, dá mais dinheiro. E aí, o segundo elemento que ele usou aqui é o elemento do absurdo. Além de ser superficial, é absurdo. Então, causa o quê? Compartilhamento, engajamento. Isso retorna em mais dinheiro para ele. A soma disso daqui dá 1 milhão de faturamento. O que eu faria se tivesse que começar do zero? Esse vídeo do Thiago gerou muitos comentários negativos sobre ele e, vamos lá, não existe realidade que ele ou qualquer pessoa consiga fazer 1 milhão em 6 meses do jeito que ele disse. Até porque quase ninguém pode começar do zero. É, exatamente, cara. Ainda mais no YouTube, você fazer 1 milhão assim em um ano, cara, nem que você seja um gênio, assim, sabe? Isso é muito difícil, né? O que a gente tá tentando fazer aqui é uma renda que a gente consiga viver, né? E pagar nossas contas e tal. Dá pra você fazer 1 milhão? Dá. Mas aí é aquele negócio que eu falei lá no começo. Pra você fazer muito dinheiro, tem que ter muito trabalho. Dinheiro fácil não existe, isso aí você pode esquecer. Mas é possível. Tem canais que fazem essa quantidade toda. Mas aí já tem uma equipe, né? E tudo é questão de você ver isso aqui como um negócio, terceirizar aquilo que te consome muito tempo e você transformar isso aqui num negócio mesmo. Igual fez o MrBeast, por exemplo. E aí você pode ter certeza que ele tira muito mais do que milhões em um ano no YouTube, né? A não ser que você se torne um cuzão, esqueça tudo que você já viveu e vá morar sozinho na Zona Leste, gastando incríveis R$300 de comida por mês. O cara vai passar um mês comendo Bombril com sal. Não faz sentido nenhum. O vídeo de 4 anos atrás, então... por mês com comida, cara, isso aí não existe não. Nem há 4 anos atrás. Os preços e os valores que ele usou podem estar um pouco errados, mas a questão é que até mesmo pra época era errado. E ele tenta consertar isso logo no início do vídeo, dizendo que era como ele faria e não era uma fórmula mágica para as pessoas fazerem isso. Então, por que tá fazendo vídeo? Se não é para as pessoas que estão assistindo, pra quem é? Eu acho bem possível que ele fez esse vídeo sabendo de toda a visibilidade que ele teria, de todo o hate que ele iria tomar. Exatamente o que eu falei, né? Já sabia já disso. Não foi assim com a intenção de, pô, isso aqui vai mudar a vida de, sei lá, 3 milhões de pessoas. Talvez motive algumas pessoas, né? Mas prejudicar também não foi prejudicar, porque ele só falou algumas coisas que as pessoas sabem que é impossível. Mas sei lá, né? Também tem o fato de que ele é um influenciador e talvez, conhecendo mentalidade de certas pessoas bem limitada, eu não duvido nada que algumas pessoas tenham acreditado no que ele falou aqui, que seria possível e largado emprego, sei lá, alguma coisa para poder seguir esse caminho, né? Tem esse lado também. Tentar vender um curso ou só pra pegar alguns 1000 de AdSense mesmo. Mas enfim, existem outras 1000 maneiras de eu refutar esse vídeo dele, só que o foco aqui não é esse. E sim, vocês verem como a narrativa dos gurus mudou tanto. Para o que antes era algo como, vou ajudar vocês, virou, parem de mimimi, é muito fácil ficar rico. A questão é que eles sempre vão querer chamar a atenção o máximo possível para divulgar um curso, um e-book, produto ou até mesmo uma plataforma. E é aqui que as coisas pioram, porque além do Olha aqui novamente o gancho, ele traz aqui uma sensação de resolução. Eles sempre vão usar esses argumentos para divulgar algum produto, e-book, plataforma. E isso comunica para o subconsciente do espectador o quê? Pô, parece que o Celito aqui tá resumindo o vídeo. Eu acho que o vídeo acabou. Eu acho que a partir daqui eu já vi tudo que era necessário. Isso cria um gatilho de desengajamento. Só que aí, nesse momento, ele vai e busca o espectador de volta, usando um gancho de curiosidade. E-book, produto ou até mesmo uma plataforma. E é aqui que as coisas pioram, porque além do... E é aqui que as coisas pioram. Então isso é um gancho que mostra para a pessoa, olha, os problemas desse vídeo ainda não acabaram, ainda tem mais e eles vão ser piores. Isso a gente faz muitas vezes lá no Decifra Hits também. Chega numa parte onde parece que o vídeo está acabando, mas a gente fala que as coisas vão piorar muito dali para frente. O exemplo que a gente fez isso foi no vídeo do Not Like Us, a gente fez bastante isso e deu muito certo. O Ruiter, que tem sua plataforma de um jeito certo, entre aspas, tem um novo guru que tá fazendo o mesmo que o Ruiter. Pô, isso aqui é legal que ele fez. Usou mais um gancho de curiosidade, né? Além do Ruiter, tem um novo guru que tá fazendo o mesmo. E você percebe que ele tá usando a edição de vídeo para fazer um gancho visual aqui, não mostrar quem é esse novo guru. O primeiro vídeo que eu reagi desse canal, que era o vídeo lá do canal Mangaço, que é um aluno do meu curso, ele usava essa estratégia. Eu não sei se ele aprendeu isso com o Celito, mas é uma estratégia muito interessante também. Você usar a edição para conversar com o seu storytelling. Se você fez um gancho no seu roteiro, você pode fazer um gancho visual na sua edição. É o que ele está fazendo aqui.
Mas a gente já chega lá. A questão com o Reuter é que desde o começo ninguém sabia. Tá vendo? Mas a gente já chega lá. Eu achei que ele já ia mostrar aqui qual era esse outro cara. Mas isso causa na pessoa que tá assistindo uma sensação de, putz, tem um cara pior ainda e eu tenho que ficar mais um pouco para saber quem que é esse cara e descobrir um pouco mais sobre essa história. Então isso é uma forma de você implantar novos pontos-chave no seu roteiro durante o desenvolvimento. Isso é algo incrível de se fazer também. Como ele ganhava dinheiro. Tipo, hoje ele pode até ter a Kirvano, mas e antes disso? O que ele fez para sair de um vendedor de cachorro-quente para um bilionário? Aqui ele fez algumas perguntas, né? Tudo bem, ele pode ter uma empresa muito grande hoje, mas como ele fez para ficar tão rico? Eu costumo dizer que você tem duas formas de implantar dúvidas na mente do espectador, que é a forma direta e a forma indireta. Então você pode plantar dúvidas indiretamente ou fazer as perguntas propriamente ditas, que é o que ele está fazendo aqui. Quando você faz perguntas, muitas vezes aquela pergunta ela nem estava na mente do espectador, mas só o fato de você fazer já faz aquela pergunta aflorar. E isso gera o quê? Curiosidade para o espectador continuar no vídeo e saber a resposta sobre essa pergunta que você acabou de fazer. Então isso também é uma estratégia de storytelling. Ele vendia curso, cara, já falou isso diversas vezes. Tá, você realmente acreditou nisso? Tipo, eu sei que dá pra fazer uma... É como se fosse o espectador falando agora, né? Pô, ele vendia curso, essa é a resposta. Só que ele diz que tem algo mais profundo. Então ele já corta aqui uma objeção. Isso aqui é como se fosse uma quebra de objeção dentro do vídeo dele. Isso a gente também faz muito lá no Decifra Hits. Você tenta prever o que o espectador vai pensar e se for algo além daquilo, você já corta ali na raiz. Olha, eu sei que você pode pensar isso, mas isso não é o que você está pensando, é muito mais do que isso. E é o que ele está fazendo aqui. Isso também é algo que faz o espectador continuar no vídeo, né? Porque você quebra a expectativa dele. Você mostra que existe algo a mais do que ele já conhece. O que ele fez pra sair de um vendedor de cachorro-quente pra um bilionário? Ele vendia curso, cara, já falou isso diversas vezes. Tá, você realmente acreditou nisso? Tipo, eu sei que dá pra fazer uma nota com isso, mas do jeito certo? Eu acho que não. A maior prova disso é o Daniel Penin, que vendia curso de como ganhar na loteria e enganava velhinhos com pílulas mágicas. A questão é que a maioria não vai dizer diretamente como eles ficaram ricos, porque não é algo bonito de se ver e talvez seja até criminoso, mas isso tudo já aconteceu. Aqui que tem um problema, né, cara? Esse lance da maioria, eu entendo, né? Pode ser que seja, né? Porque, pô, a gente vive no Brasil, né? E o charlatanismo aqui, ele sempre teve em alta, né? Mas é complicado, porque você acaba generalizando. Então, imagina, ele botou até na descrição dele aqui, ó, eu não vou te vender nada aqui. E eu acho isso absurdo, assim, como as pessoas consideram que vender um produto é algo criminoso. Sendo que como funciona a economia, a vida? Você sempre está vendendo alguma coisa, mesmo que seja o seu tempo, né? Se você tem um trabalho, você está vendendo o seu tempo. E aí, você está errado por isso? Então eu acho que o problema não é vender um produto, mas é a forma como você faz e o que você entrega. Você entrega algo que não é de qualidade, aí isso sim é um problema. É passado. Vamos falar sobre alguém que tá fazendo isso tudo hoje em dia. Aqui ele está entrando num capítulo novo, né? Foi legal que ele dividiu aqui os capítulos do vídeo dele em atos e ele deu uma espaçada aqui, né? Para ele respirar durante o vídeo. Esse pequeno espaço que ele dá, ele é muito útil, principalmente depois da atualização mais recente do YouTube, onde o YouTube está priorizando colocar pontos de anúncio nos momentos onde você está trocando de assunto. Então, se você faz isso no seu vídeo, se você dá esses espaços maiores, você aumenta a chance de ter um anúncio exibido naquele ponto ali. Portanto, você aumenta o potencial de você ter uma monetização maior com esse vídeo. Se vê, e talvez seja até criminoso, mas isso tudo já aconteceu. É passado. Vamos falar sobre alguém que tá fazendo isso tudo hoje em dia. E antes de entrar no capítulo, ele ainda faz um gancho, né? Tá, as pessoas que enriquecem de forma negativa, isso já aconteceu. Essas pessoas já passaram, já foram canceladas. Mas agora eu vou falar sobre alguém que tá fazendo tudo isso hoje em dia. Ele não fala quem que é esse alguém. Então ele deixa um gancho de curiosidade para te levar pro próximo capítulo do vídeo dele. Novamente fazendo aquela questão de conduzir o espectador através do seu vídeo, usando ganchos de curiosidade. Adendo para essa musiquinha aqui, eu saquei, tá? Essa aqui, se eu não me engano, é a instrumental de Euphoria do Kendrick Lamar, que é uma baita música. E estamos na parte 2, na atualidade dos gurus. Alguns falam asneira, alguns estão caindo no esquecimento, alguns falam asneira para não cair na idade dos gurus. Ou é Little Grahams. Agora eu não sei, agora eu tô na dúvida, mas é uma dessas.
E estamos na parte 2, na atualidade dos gurus. Alguns falam asneira, alguns estão caindo no esquecimento, alguns falam asneira pra não cair no esquecimento. Mas o fato é que não estão tendo mais como antes. Antes tinham cortes, tweets, posts novos, vídeos novos sobre gurus novos saindo dos bueiros. Acontece que agora não estão mais criando novos gurus. Talvez porque os que existem já tenham feito tudo que é possível. Olha só, ele disse que agora não estão criando novos gurus. Cara, eu ainda não vi o restante do vídeo, mas eu já consigo prever uma coisa aqui. Quando ele diz isso, que não estão criando novos gurus, ele causa um momento de alívio no vídeo. Porque se o vídeo é sobre gurus e o problema deles, quando você diz que não está criando novos gurus, o problema está resolvido, certo? Ele ainda está nos 11 minutos do vídeo, tem 5 minutos... 6 minutos a mais ainda para ele percorrer. Então não acredito que ele vai deixar por isso. Ele criou um momento de alívio e provavelmente a partir de agora deve criar um momento de tensão. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Para enganar as pessoas, mas tem um novo que o TikTok tá criando e dando fama a ele aos poucos. Exatamente, ó. Exatamente, na mosca. Mas tem um novo que o TikTok tá criando e dando fama para eles aos poucos. Usando a palavra mais. Exatamente como eu falei para você antes. Ele estava em um momento de alívio, usou a palavra mais, criou uma mudança na narrativa, uma mudança de rumo na narrativa e entrou no momento de tensão. E agora, com um gancho de curiosidade, quem que é esse cara que está ganhando visibilidade, quem é esse novo guru e o que ele fez? E aí você prende mais um pouquinho a atenção da pessoa no seu vídeo. E tudo começou nesse vídeo. Duvido você gastar o valor do seu carro no shopping. No shopping é muito fácil, vamos tentar gastar o valor dele numa peça só. Tudo bom? Seguinte, deixa eu te perguntar. Eu precisava saber qual que é a peça mais cara dessa loja aqui. Mais cara que eu tenho esse casaco. De croco. Quanto tá? Olha o preço. Acho que vai ser essa aqui, velho. Caraca, 420. Você quer parcelar o valor? Tá vendo? E tudo começou nesse vídeo, né? Foi o que ele falou antes de apresentar, dando um gancho ali de contexto para a pessoa assistir e entender o porquê que ele vai analisar esse cara aqui, o que ele vai falar desse cara. E só de ver os primeiros segundos desse vídeo você já entende que o cara tá ostentando mega aqui, roupas de 400 mil reais, 500 mil reais, e isso causa nas pessoas o quê? Uma angústia, né? Uma angústia porque é um valor que as pessoas vão passar décadas e talvez a vida inteira e não vão conseguir juntar e o cara gasta numa blusa. Mais uma vez é um cara que usando o marketing do absurdo para poder ganhar visibilidade e conseguindo de uma maneira espetacular, né? Porque se ele é famoso é porque ele conseguiu atingir o objetivo dele. Parcelar. Tá louca? Parcelar não. Vai ser no Pix. Tá aqui o Pix. Pagar. QR Code. Pagar. Confirmar. Deixa eu só colocar a senha. Aqui, ó. Tá pago, tropa. Tá, não foi exatamente nesse vídeo, mas esse estilo e esse vídeo chamaram muita atenção. Até porque o cara tá secando uma loja e pagando no Pix. Mas tem um pequeno problema. Opa, mais um gancho aí, mas tem um pequeno problema. Esse é um gancho muito maneiro também de se fazer. Depois de fazer tudo isso, ele disse que vai pagar ou recuperar esse dinheiro. E como ele faz isso? Meu povo, bora fazer a grana desse crocodilo. Ah, já sei como ele vai fazer. Então é isso, cara. Ele mostrou o cara comprando, até aí, digamos que tudo bem, né? Mais ou menos, né? Enfim, aí vai da ótica de cada um. Você acha certo gastar 500 mil na roupa? É o dinheiro dele, não sei. Então, ele considera isso como se fosse quase que um alívio, né? Para as pessoas que entendem que não tem problema, é o dinheiro dele. E aí ele fala, ele já entende que as pessoas podem ter essa interpretação e coloca ali um gancho, trazendo essa frase aí. Mas tem um pequeno problema, para mostrar para as pessoas uma outra atitude que ele vai fazer depois, que vai embasar a crítica do Celito a esse cara aqui, né? Que, pô, ainda nem assisti, mas eu já sei, já consigo prever aqui também. Provavelmente o cara vai jogar algum joguinho, um tigrinho, alguma coisa desse tipo aí, para poder ganhar dinheiro, entre aspas. Gilo aqui na operação. 480 mil reais na operação, ainda sobrou um troquinho pra gente gastar. Bora onde agora? Na Gutiérrez. Som do... Então, o cara fez uma operação ali de trade, né? E ganhou 480 mil com uma operação. Mais uma vez, quem tem 2 neurônios na cabeça vai saber que, pô, se fosse verdade isso aí, cara, ele não tava fazendo vídeo. Era só ele ficar fazendo isso aí o dia inteiro que ele ia virar o cara mais rico do planeta. Compra os Estados Unidos, compra a Lua e vai viver lá em Marte, sei lá. Mas, tipo assim, se ele tá fazendo isso aqui, é óbvio que é pra enganar as pessoas. Mas... infelizmente, a gente não pode contar que todas as pessoas têm esse discernimento, né? Então, realmente, o cara tem sim que ser responsabilizado pelo que ele está fazendo aqui, porque ele vai influenciar pessoas, principalmente as que têm baixo grau de conhecimento, vamos dizer assim.
Dos poucos do digital que faz dinheiro de verdade sem enganar ninguém. Tô disposto a te ensinar isso de graça no meu grupo gratuito. O primeiro membro da FII hoje vai ganhar 10 mil reais no Pix. O link tá na minha bio e a oportunidade tá tendo na sua porta. Cara, o primeiro membro vai ganhar 10 mil reais. Pô, se o primeiro membro vai ganhar 10 mil reais, com certeza essa parada aí, no mínimo pra entrar, deve ser uns 50 mil, né? Sei não, hein? Vamos ver se é verdade isso. Se ele realmente vai fazer sem enganar ninguém. Entrando no perfil dele, na bio dele, um link que vai direto pra um curso. Não, pera. Direto no Telegram? Sem pagar nada. Eu não acho possível. Realmente ele tá fazendo sem enganar ninguém. Já deixa na cara que é furado. Entrando no Telegram, a gente se depara com a clássica salinha de horários. Olha só, quem diria, mais um Twitter. A parada que mais me enoja é ver ele vender e propagar isso aqui como investimento. Porque, pra você que não entende, vamos lá. Ele não é o herói da galera, o cara que tá ali pra te ajudar. Óbvio que não. Na verdade, ele tem um contrato com a plataforma, ou algo do tipo. Ele faz as pessoas irem pra lá e ganha dinheiro por isso. Pique Blaze mesmo. Mas vamos pra plataforma agora. Ou melhor, para o que eles têm coragem de chamar de corretora. Entrando no grupo, a primeira coisa que me aparece é esse vídeo. Seja mais que bem-vindo ao maior... Esse formato que ele tá fazendo aqui é um formato que ficou mais famoso ainda com o vídeo da Blaze do Daniel Pelin, né? Que é criar um roteiro como se ele estivesse investigando algo, né? Ele vai mostrando o passo a passo do que ele está fazendo. Ah, entrando aqui, eu vejo isso. Depois de entrar aqui, eu vejo tal coisa. Isso dá uma sensação para o espectador de que o espectador está lado a lado do... como se ele estivesse ali junto, fazendo aquele passo a passo. Isso também é interessante para criar conexão com o seu espectador. Para a plataforma agora, ou melhor, para o que eles têm coragem de chamar de corretora. Entrando no grupo, a primeira coisa que me aparece é esse vídeo. Seja mais que bem-vindo ao maior e melhor grupo de operações do Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar como seguir todos os sinais do meu grupo de operações, as mesmas operações que pagam o meu estilo de vida e me permitem fazer essas loucuras que vocês me veem fazendo na internet. Você vai aprender exatamente o que fazer para copiar as minhas operações dentro do mercado financeiro, que é o mercado que mais forma multimilionários no mundo. Você não vai depender da sorte para ganhar dinheiro. Você vai de fato investir nos ativos mais sólidos e seguros do mundo, ganhar dinheiro todos os dias comigo através dos sinais que eu envio no grupo. E para isso é só seguir 3 passos muito simples. O primeiro é operar numa corretora. Cara, acho que eu já falei isso, mas só para deixar claro, existe uma regra muito simples sobre investimento. Se é fácil ganhar dinheiro, é furada. No investimento, você vai ganhar maior quantidade de dinheiro por quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro lá. Então, para você ganhar muito dinheiro, isso implica que você tem que deixar seu dinheiro por muito tempo. Ou você tem que correr muito risco. Só que às vezes não vale a pena correr risco. Porque quando a gente está falando de aposta, que é o caso dessas operações binárias aqui, é um risco que não vale a pena correr. Assim como tigrinho e coisa e tal. Eu nem sei se é possível ganhar dinheiro nisso. Mas não é considerado investimento. Está longe de ser disso. É mais considerado uma aposta. Confiável. Eu utilizo a Avalon para fazer as minhas operações e te aconselho a usar ela também. Até porque você precisa usar a mesma plataforma que eu uso para ter os mesmos resultados que eu. E é maneiro ele segurando o iPhone aqui, fazendo questão de mostrar a câmera do iPhone, né, para mostrar que é um iPhone que ele tem. Mas tudo isso é para ostentar de uma forma, uma imagem de poder financeiro ali e criar um gatilho na mente da pessoa, mostrando que, pô, eu tenho autoridade para falar, para te ensinar a ganhar dinheiro porque eu tenho bastante grana. É assim que funciona o marketing dele, né? Mas infelizmente é para vender algo que claramente é para enganar os outros. Até porque você precisa usar a mesma plataforma que eu uso para ter os mesmos resultados que eu. Eu te aconselho a fazer um depósito de pelo menos R$500. Com esse valor você consegue ter uma gestão responsável do seu capital e ainda assim ver um resultado muito relevante no seu bolso. Pô, é foda, né? A galera fala que é responsável. Pô, 500 contos, cara, não é pouco dinheiro, não. Pra ele pode ser, mas pra 99% da população, não é como se fosse trocado de pão, não. E todo mundo sabe que, pô, essas plataformas, elas tendem a te recompensar quando você faz os seus primeiros jogos. Você faz os seus primeiros jogos, você ganha. Mas você ganha um valor simbólico que não vai te fazer retornar o que você investiu, que você aplicou, né? E aí é nessa que as pessoas caem no ciclo infinito ali de apostas e acabam perdendo muitas coisas. Perdem casa, perdem carro, alguns perdendo até a vida. Mas se você não tiver esse valor, não tem problema. Deposita o que você pode e lembre que quanto mais depositar, mais você pode ganhar. Se você tem uma... E mais você pode perder, né? Isso aí ele não falou. banca aí de R$5.000, eu recomendo você entrar aí com 200, 300 por operação. Eu vou entrar com 10 milzinho só, que é um valor seguro que a gente pode arriscar aqui. Ele vai entrar com 10 mil e eu tenho certeza que ele vai ganhar, né?
Primeiro será? que o que antes ele fazia em segundos ali na frente da loja virou algo que tem riscos que até ele foi com um valor menor. Tudo isso porque essa corretora, entre aspas aí, é só uma grande maquiagem. As pessoas olham como algo de investimento, veem bitcoins, veem as outras moedas famosas ali e pensam que tá safe, que o Giovanni é legal e vai te ensinar a operar. Mas vamos logo pra verdade? Não tem nada de investimento aqui. Você tá literalmente apostando no gráfico do Bitcoin ou de seja lá qual for a moeda Exatamente, que é ele uma vai dar aposta a cal. isso. Ah, Celito, mas como assim? Ele disse que ia me ensinar, que não era casa de aposta. Meu caro amigo, deixa eu ser mais específico aqui. Quando você segue uma call dele e aposta no gráfico, tem 50% de chance dela estar certa e 50% de chance dela estar errada. Mas qual é a estratégia deles aqui para ganhar mais do que perder? Ou seja, a estratégia que vai fazer você perder mais dinheiro a longo prazo. É que você perde tudo que apostou. Enquanto quando você ganha, você não dobra a aposta, mas sim ganha 88%. Ou seja, você sempre vai estar perdendo mais do que ganhando, né? A matemática é bem simples. Seja, mesmo que as chances de acertar e errar sejam iguais, o que você ganha quando acerta não compensa as perdas. Isso cria uma situação onde a longo prazo você inevitavelmente perde mais do que ganha. E essa falsa promessa de ganhar dinheiro com operações acaba atraindo muita gente, porque eles fazem parecer que tem uma estratégia milagrosa quando na verdade é só sorte. A diferença é que, como eles ganham dinheiro com as corretoras e com as comissões, eles lucram independente de você ganhar ou perder. No fim das contas, você tá nesse grupo de pessoas participando de um sistema onde as probabilidades estão contra você. E eles disfarçam isso com promessas de sucesso fácil, mas não existe fórmula mágica e muito menos garantia de retorno. Se você já tá incrédulo que isso tudo rola na frente dos olhos das pessoas e nada acontece, calma que piora. Opa, olha só, aqui tem um gancho, hein? Ele estava falando aqui, novamente com aquela sensação de o vídeo estar sendo resumido, de ele estar recapitulando o vídeo e trazendo uma sensação de conclusão. Eu já estava com essa sensação, tanto que eu até cliquei aqui para ver quanto tempo faltava. Mas, logo quando ele trouxe essa sensação de alívio, ele incluiu outro gancho de curiosidade aí, dizendo mais calma que ainda piora. Esse também é um gancho muito poderoso para mostrar para a pessoa, para ela continuar no vídeo. Ainda mais agora, ó, tá quase no finalzinho e ainda não acabou. Então por isso que ele usou esse gancho aqui, para as pessoas não saírem antes de acabar o vídeo. Isso é importante porque eu costumo dizer que depois lá dos 2, 3 minutos do seu vídeo, você já está na zona verde, que é o desenvolvimento. E ali você tem muito mais possibilidade de manter o espectador acompanhando o seu conteúdo. Ele já está mais disposto a estar acompanhando o seu conteúdo, ele vai ter menos chance de sair. Mas o fato dele ter menos chance não quer dizer que ele tem zero chance. Se por acaso você dá a sensação de que o vídeo está sendo resolvido, a chance dele sair aumenta muito. Então quando você resolve o seu vídeo, o que você tem que fazer? Você tem que finalizar ele ou você tem que criar um novo gancho para um ponto-chave mais à frente. E de preferência, se você estiver realmente finalizando, você cria um gancho para um ponto-chave que vai estar em outro vídeo do seu canal, dando uma sensação de que a história que você está contando, ela continua num outro vídeo. Isso é o que eu chamo de estratégia do vídeo infinito. Dá uma sensação para o espectador de que aquele vídeo que ele está assistindo continua no próximo vídeo do seu canal. Isso é muito útil para aumentar a retenção não só de um vídeo seu, mas do seu canal como um todo. Porque quando você tem pessoas fluindo naturalmente de um vídeo para o outro do seu canal, o YouTube entende que aqueles vídeos têm uma relação entre si e ele passa a recomendar os dois em conjunto. Então se você fizer isso em vários vídeos do seu canal, o seu canal inteiro começa a ser recomendado em conjunto. Já tá incrédulo que isso tudo rola na frente dos olhos das pessoas e nada acontece, calma que piora. Nesse mesmo grupo eles utilizam um método chamado de martingale, que é aquela parada de dobrar a aposta toda vez que você perde para tentar recuperar o que já perdeu e ter um lucro quando ganhar pela primeira vez. Para fazer isso você precisa de uma banca estupidamente alta, até porque eles erram as calls também, então você pode ficar perdendo várias vezes seguidas. Tá, mas onde tá o problema a mais aqui? Além de usar a estratégia, eles vendem um grupo onde não tem martingale. Sim, você ouviu direito e não tá pirando. Eles têm a coragem de vender esse brand sem gale por R$300. Acho que eu não preciso dizer mais nada sobre o brand. Ele não tem nem como se defender, na verdade. O que me deixa meio pá é saber que tem muita gente no TikTok que não sabe disso, não sabe dos riscos e nunca vai saber. Vai seguir acreditando e engajando nesse tipo de conteúdo, achando que vai dar certo e que esse cara é um herói, porque viu um vídeo em que um moleque fez o que eles vão levar anos pra fazer. Um adendo aqui sobre a edição, né, cara? Essa edição com gameplay, ela funciona muito, né, para prender a retenção das pessoas. Eu costumo botar nas edições do Cifra Hit sempre algum vídeo, foto ou imagens que representem aquilo que eu tô falando. Mas nesse canal aqui, em vários canais que eu já vi, as pessoas eventualmente colocam gameplays, cenas de jogo. O que funciona muito bem também, porque às vezes tem
você está falando algo e não tem o que se mostrar sobre aquilo. E acaba que o gráfico da gameplay, ele acaba prendendo a atenção das pessoas enquanto você está falando aquilo. É um estímulo de dopamina para o cérebro do espectador. É melhor do que deixar uma imagem chapada, né, que não vai chamar a atenção das pessoas. Eu até lembro de uma vez, eu vi um comentário, alguém falando que o gameplay é como se fosse, o gameplay para homem é como se fosse a maquiagem para mulher, né? Se você já viu no Instagram, os vídeos de mulheres, geralmente elas estão falando alguma coisa enquanto passam maquiagem. Então é mais ou menos isso, é você fazer algo ou mostrar algo que vai ajudar a prender a retenção da pessoa. Cara, é um herói, porque vi um vídeo em que um moleque fez o que eles vão levar anos pra fazer em questão de segundos. Enfim, a queda dos guruzinhos finalmente chegou. Finalmente, porque acho que ninguém mais aguentava esse monte de sabichão brotando em anúncio. Mas o lado ruim é que por mais que as pessoas que engajam nisso tenham descido um pouco, elas ainda não são todas. Então ainda tem gente mesmo depois de anos caindo nesse tipo de coisa. Mas eu fico feliz de saber que cada vez menos pessoas estão dando moral pra esses caras. Até porque se tirar isso, só sobra um riquinho arrogante com a garagem cheia de carro. Mas é isso. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço. É isso, é uma pena, né, que essa queda ela acaba arrastando pessoas que querem trabalhar honestamente, né? Então, se hoje o marketing digital está bem pior do que era em 5 anos atrás, né, temos que agradecer, infelizmente, a essas pessoas. E esse foi o nosso react aqui do vídeo do Celito. Você que ficou até agora, muito obrigado pela companhia. Se você quiser que a gente analise o vídeo do seu canal ou o vídeo de algum canal que tenha explodido aí, para entender o que essa pessoa acertou no roteiro ou o que você acertou no seu roteiro, o que você poderia melhorar, pode deixar aí na caixinha dos comentários. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão também para o nosso canal, pode deixar aí também que a gente vai responder. Vou ficando por aqui e valeu!